A depressão não é o problema. Será que existe alguma forma que a gente possa se libertar, realmente cessar essa doença que aflige tantas pessoas, familiares, amigos, às vezes nós, pessoas famosas, pessoas que às vezes têm tudo que um ser humano às vezes almeja, que é dinheiro, fama, reconhecimento, status. Será que a depressão existe uma causa além da só da biológica? Será que a depressão em si, aonde que a depressão se origina? O que será que essa doença tão grave que atinge milhões e milhões de pessoas faz com que a gente perca a vontade de viver? Nesse vídeo quero mostrar para vocês, se nós sabermos a origem da depressão, a gente pode vencê-la. Mas não vencê-la por um minuto, por um momento, para sempre. Para que nunca mais possamos sentir esse sentimento de vazio extremo, de vida sem sentido. Porque ninguém merece viver assim. Todos nós merecemos viver com a plenitude e abundância que Jesus nos falava. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Jesus falava isso para nós. Se ele veio para cá para nós termos vida em abundância, ele não veio para cá nesse mundo para nós ficarmos tristes, inquietos, com um sentimento tão doloroso que muitas vezes o sofrimento causa. Porque a vida é uma bênção, uma dádiva, uma alegria que todos nós merecemos viver. É o que Deus quer pra gente. A depressão, ela, como eu comentei no começo do vídeo, ela atinge milhões e milhões de pessoas. Ela é uma das grandes causas também de suicídio. Essa palavra muitas vezes não pode nem ser falada aqui. Mas são palavras que são necessárias ser ditas, porque é a realidade. A realidade que a nossa mente, que nossos pensamentos acabam nos levando a retirar a própria vida. Mas aonde se inicia a depressão? Aonde que isso começa? O porquê que isso acaba se originando? Quase sempre começa com um acontecimento. Muitas vezes um acontecimento de graves proporções, uma separação, a perda de alguém importante, um término de relacionamento. São vários e vários motivos que acabam causando isso, uma perda de emprego. E tudo isso acaba nos paralisando, na verdade, né? Porque sei que muitas vezes essas coisas que acontecem e que acabam mexendo muito com a gente, né? Que acabam fazendo com que as pessoas percam a vontade de viver, a vontade de simplesmente levantar, porque a depressão não é o momento que você está mais triste, mas o que é a depressão em si? É quando você realmente perde toda a vontade de levantar a cama, de comer, de viver, de sorrir, de sequer estar acordado, estar vivo. Acho que por isso que ela leva as pessoas tanto a esse caminho da perca da vida, de perder o sentido total da vida. E tudo isso acaba gerando questionamentos, né? Porque se analisarmos, quais são... Por que só nós seres humanos cometemos suicídio? Por que só nós seres humanos temos esses sentimentos de vazio tão forte? Porque os animais, as plantas, ninguém termina a sua vida por conta própria, ou tá triste, tá... Eles vivem como Deus
como Deus nos deixou, vivem tranquilos, em paz, a vida que Deus quer pra gente. Mas Deus nos abençoou com algo tão mais forte, que é o nosso intelecto, a nossa inteligência, né? E nós podendo utilizar essa inteligência para nosso bem, a gente acaba utilizando para o nosso mal-estar, infelizmente. Porque qual é a origem, então, da depressão? A origem começa quando as nossas ideias, os nossos pensamentos acabam julgando aquele acontecimento, aquela ruptura, aquela mudança tão drástica que às vezes acontece na nossa vida, como algo muito impactante que nossa vida tivesse que paralisar e que nada mais valesse a pena, que nada mais fizesse sentido para seguir adiante e buscar continuar a vida, continuar os sonhos, continuar vivendo. E aí você acaba meio que paralisando até sua parte física, seu cérebro. E seu corpo acaba meio que interagindo com esses pensamentos e sentimentos que você sente e te afundando. E aí você acaba indo para a área de psiquiatria, área de medicamentos, que vai tentar de forma ali artificial, né? Porque uns remédios são artificiais, te dá um ânimo, te dá uma alegria. Mas o que realmente gerou isso? Esse ato que aconteceu, esse acontecimento tão drástico, tão forte, na verdade são pensamentos, a sua mente, seus pensamentos que acabaram criando uma história, criando às vezes uma dependência, ou seja, daquela pessoa, ou seja, do que você tinha, ou do que você... Tem gente que tem uma dependência tão grande pelo que tem, pelo dinheiro, pelas coisas, pelos status, que se perder aquilo acaba ficando sem chão e acaba se deprimindo muito. Então, mas tudo isso tá ligado ao nosso conhecimento, ao nosso pensamento adquirido ao longo da vida inteira, onde todos esses acontecimentos vão se acumulando na nossa mente, vão se acumulando no nosso intelecto, e a gente acaba criando aquilo como se fosse uma carcaça, como se fosse algo que te formasse. Quem sou eu? Eu sou o João, a Maria, o José. E aí você acaba acreditando que qualquer coisa que se perca disso, que meio que acaba quebrando algo que você tem na sua ideia, e você acaba perdendo o chão, perdendo a sua noção mesmo de si e acreditando que tudo está se acabando. E tudo isso é gerado pelos nossos pensamentos, que a nossa mente cria. E isso é meio quase que muitas vezes sem sentido explicar, né? Porque a nossa própria mente, que é o nosso intelecto, ela acaba nos destruindo. Ela mesma acaba nos fazendo coisas negativas, se sentir mal, se sentir triste, se sentir inútil, sendo que é ela que é responsável por isso. E a gente não se questiona isso, porque a própria mente ela não vai se questionar isso. Porque o motivo da nossa mente é nos prender, é nos de verdade destruir. Ela quer que nós ficamos presos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Essa serpente que está na nossa mente, que está aqui dentro de nós, ela quer nos destruir porque só assim ela vai prevalecer nesse mundo. Mas os despertar, existem pessoas que estão despertando. E como eu já despertei, a minha missão nesse mundo é poder ajudar vocês a realmente entender o que é a mente, o que essas
esses pensamentos que acabam acontecendo e tudo isso acaba se acumulando e gerando tantas paralisações, né, que a gente tem na nossa vida, que acaba nos levando para trás e acreditando que a vida perdeu o sentido. Mas a vida não perdeu o sentido, porque a vida é uma bênção tão grande, que eu quero que você sinta essa bênção, que eu quero que você partilhe essa bênção também com outras pessoas, que você desperte isso. Porque o mundo precisa disso, o mundo, muitas vezes, com a visão de mundo que a nossa mente nos dá, que está se acabando, que está tudo uma destruição, mas não. Essa visão de mundo é só gerada pelos nossos pensamentos, porque a mente, porque a verdade em si, o mundo, ele é neutro. O mundo, ele está aí. A vida está aí. E nós, como seres humanos, que somos os únicos seres que temos essa dádiva tão grande de nos conhecermos além dos nossos pensamentos. Porque você sabe o que você pensa, porque existe uma consciência maior, que você acaba deixando de lado essa consciência, para deixar que seus próprios pensamentos, a sua mente te controle. E aí você fica nessa prisão quase sem fim, que te aprisiona, que traz doenças de ansiedade, de depressão. Isso que acontece com a gente. Essa disfunção humana que quer nos paralisar. Mas o que você precisa fazer então? Você precisa aprender a separar sua consciência, seu estado de espírito, a sua essência dos seus pensamentos. Porque quando você puder separar, digo não só separar, quando você já ter essa noção, essa ideia de que você não é seus pensamentos, que você não é o seu corpo, que você não é o que as pessoas falam de você, você vai começar a perceber que existe uma consciência, existe algo amplo, muito maior do que só conhecimento acumulado, pensamentos acumulados. Essa voz incessante que está o dia inteiro, o dia todo falando com você. Que se repete, repete, quase a mesma ladainha. E muitas vezes muitas vezes não, quase sempre é pro lado negativo, né? Ela sempre acaba criando visões de futuro, quase sempre dando tudo errado. Como tudo, se o mundo fosse para dar errado, essas coisas fossem para não dar certo, sempre pro lado pior. Vocês já não repararam isso? Você acha que nós, como os filhos de Deus, iríamos ir sempre pro negativo e sempre querer nos diminuir, nos fazer sermos pessoas cada vez mais acanhadas ou com vergonha, com medo, ansiosas, deprimidas? Você acha que é para isso que nós viemos para cá? Se questione agora. Comece a se questionar. Questione essas coisas que ninguém te fala isso, porque a mente das pessoas, infelizmente, 99% das pessoas vivem inconscientes ainda. Não tem consciência disso. Mas comece a se questionar, comece a se perguntar. E você vai começar a entender que essas coisas é meio que o óbvio, é meio que o óbvio que nós não conseguimos refletir. Porque quase todo mundo vive assim. Então a gente, todo mundo vive assim meio triste, intrigas, momentos difíceis. A vida é assim mesmo. A vida não é assim. A vida é uma dádiva, é uma bênção, é uma alegria tão grande, é um pulsar de luz, de vida, de abundância, que Jesus veio nos falar. Jesus falou, eu vi que vocês tenham vida, como eu falei no começo do vídeo. A vida, não é a vida que nós temos aqui, somos vivos, percebemos a vida. Mas é uma vida além disso, a vida além dos pensamentos. A consciência, o despertar. Aonde o silêncio se faz presente. Mas um silêncio de uma paz, de uma alegria, de um entusiasmo que não precisa ser escrito ou rotulado, porque tudo a gente quer rotular, né? Tudo é rótulo, tudo é rótulo. Porque é a expressão de Deus. Deus é amor, Deus é vida, Deus é carisma, carinho.
Ele é tudo isso. E eu quero que você também desperte, espalhe essa mensagem, mostre para as pessoas, porque o mundo precisa disso. Você precisa disso para curar dessa doença, às vezes a depressão que aflige tanto, para que você não precise depender mais de remédio, para que seu corpo comece a reagir. Porque quando você tem a noção de quem você é, verdadeiramente, quando você separa seus pensamentos da sua consciência, da sua essência pura, essas coisas acabam ficando em segundo plano, viram só memórias. E você acaba vivendo no presente, que é a única coisa que nós temos, a vivência no presente, onde Deus se faz eternamente, onde a vida acontece. Isso eu quero muito que vocês possam também despertar. Compartilhe esse vídeo, se gostou, comenta aqui embaixo o que você está se sentindo hoje, porque você não merece, ninguém merece, pensar e viver a vida inteira preso nos seus próprios pensamentos, na sua mente, com doenças que acabam destruindo você. Fiquem com Deus. A paz esteja com vocês.